Amém, irmãos? Então, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Vamos ler do 1 até o 18, tá? Mas a princípio a exposição vai ser hoje até o versículo 13. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonhe de lhes chamar irmãos, dizendo: Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se sentar. Então, dando continuidade à exposição aqui de Hebreus, que começamos no domingo passado, Hebreus capítulo 2, versículo 1 em diante, nós temos aqui uma exortação, onde diz assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. E quando fala assim, portanto, é uma conclusão a que se chega com base em tudo aquilo que já havia sido falado no capítulo 1. Então nós vimos no capítulo 1, onde é dito assim que é feita uma comparação entre Cristo e os profetas, entre Cristo e os anjos. E onde Cristo nos é apresentado como infinitamente superior, tanto aos profetas como aos anjos. É dito lá no início, no versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, então, voltando agora ali para o capítulo 2, versículo 1, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Porque nós ouvimos não simplesmente a mensagem dos profetas, não somente a mensagem, a palavra de Deus por meio dos profetas, mas especialmente nós ouvimos o próprio Deus falando por meio do seu Filho.
o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Ele se manifestou em carne e falou diretamente a nós. Então, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha o versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, ou seja, pelo Filho de Deus, né, como diz lá no capítulo 1, versículo 1, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, nós devemos, meus irmãos, atentar. Vejam que esse verbo, né, atentar, ele começa lá no versículo 1, ó, capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Nós não devemos permitir que nada tire a nossa atenção, meus irmãos, da mensagem do Evangelho. Que nada tire a nossa atenção do Senhor Jesus. Que nossos olhos estejam fixos em Jesus. E nada tire a nossa atenção dele. Nada tire a nossa atenção da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor. Que não seja o nosso trabalho, que não seja a nossa família, que não seja as nossas emoções interiores, que não seja a política que nos cerca, que não sejam, sabe, nada das coisas que têm acontecido, das circunstâncias nas quais nós estamos, que nada tire a nossa atenção do Senhor. Pelo contrário, como diz aqui, portanto, convém-nos, ou seja, é conveniente, o quê? Atentar com mais diligência. Com mais diligência as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ou seja, existe um risco muito grande caso algum de nós se desvie da palavra do Senhor. Caso algum de nós se desvie do caminho do Senhor Jesus. Existe um risco muito grande. E que risco é esse? Vejam, versículo 2 e 3 diz, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência, ou seja, aqueles que se desviavam da palavra que foi falada pelos anjos, aqueles que se desviavam, o que diz aqui? Ou seja, os que transgrediam e desobedeciam, recebeu a justa retribuição, ou seja, receberam o castigo, porque se desviaram da palavra falada pelos anjos. Aí diz assim, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então, a mesma verdade, meus irmãos, ela é testificada a nós mais adiante no livro de Hebreus, capítulo 10. Olha só. Capítulo 10, versículo 26 até o versículo 31. Diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aqui está falando de uma pessoa que está se desviando do Senhor intencionalmente, ela já conhece a verdade. E mesmo assim, decide transgredir, desobedecer, se desviar. Lembrando que nós vimos aqui no capítulo 2 de Hebreus, eu já vou voltar ali para o capítulo 10, mas convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então aqui fala de uma transgressão, de uma desobediência que conduz a um desvio. Aquele que se desvia dos caminhos do Senhor. Aí a gente diz assim, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. De quem está falando aqui, meus irmãos? Daqueles que apostatam da fé. Daqueles que trilham o rumo da apostasia, do naufrágio na fé. Aí eu digo assim, ó, o que resta para esses? Versículo 27, capítulo de Hebreus 10, 27, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés. Nós vemos aqui exatamente a mesma coisa que dito lá no início, quando disse, ó, a palavra falada pelos anjos. Essa palavra falada pelos anjos é a lei de Moisés.
Mas o que diz aqui, ó, versículo 28, Hebreus 10, 28? Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E aí diz assim, de quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado ao merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então veja alguém que apostata do Senhor, alguém que conheceu a verdade do Evangelho, se converteu e depois retrocede, se desvia, apostata da fé e passa até mesmo a zombar do Evangelho. Uma pessoa que chega a esse nível, meus irmãos, de quanto maior castigo cuidais vós ser merecedor, alguém assim. Porque bem, versículo 30, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora voltando lá para o capítulo 2. Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. É interessante, quando a lei é dada, né, e nós vemos lá em Êxodo capítulo 20, né, os 10 mandamentos. Posteriormente, né, Moisés sobe no monte, fica 40 dias, depois fica mais, né, quando ele volta, tem o bezerro de ouro, toda aquela circunstância terrível. Ele volta e fica mais 40 dias. Em todo esse tempo, sabe, Deus está ali dando a lei. E é interessante que é dito aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 2, porque se a palavra falada pelos anjos. Mas quando nós lemos lá em Êxodo, nós não vemos claramente, né, que a lei de Moisés ela tinha sido entregue por anjos. Mas isso nos é revelado aqui. E não só aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 2. Isso também nos é revelado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53. A pregação de Estevão. Olha só. Atos 7, mas vamos ler um pouquinho antes. Atos 7, vamos ler do versículo 51 a 53. Olha só. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E aí, eles homens taparam os ouvidos e foram apedrejar Estevão. Mas como é que Estevão conclui? Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. A mesma coisa o apóstolo Paulo vai afirmar na carta aos Gálatas. Vejam, na carta aos Gálatas, capítulo 3, vamos ler o versículo 19 e 20. Gálatas 3, versículo 19 e 20. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Qual promessa? A promessa tinha sido feita a Abraão, de que na sua semente todas as famílias da terra seriam benditas. Ou seja, a promessa da vinda do Messias, da vinda de Cristo. Ele que é a semente de Abraão, no qual todas as famílias da terra são abençoadas. Mas aí é dito assim, ó, então para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade. Essa posteridade é Cristo, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Quem é o mediador aqui? É Moisés, o mediador da lei. Então foi posta pelos anjos na mão de Moisés. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Porque Moisés foi um mediador da lei entre Deus e os homens. E foi posta na mão de Moisés, como diz o texto, por meio de quem? Dos anjos. Mas, se a lei que foi entregue a Moisés pelo ministério dos anjos, como diz aqui então, Hebreus capítulo 2, versículo 2, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, porque ali a lei dizia, né, no sábado não se podia trabalhar. Aí tinha lá um carinha, lá no deserto, juntando lenha no sábado. Chegaram para Moisés, ó,
Esse que ó, foi encontrado juntando lenha no sábado. O que é que tem que ser feito? Apedrejado. Um dia, 2 homens lá brigaram, né, um jovem lá, e aí aquele jovem que era filho de uma israelita com um egípcio, aquele jovem blasfemou do nome de Deus. Foi levado até perante Moisés, ali, o que vai ser feito com ele? Pena de morte, apedrejamento. Todos aqueles que ouviram a blasfêmia vão apedrejá-lo. Ou seja, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. O povo lá faz o bezerro de ouro. O que acontece com o povo? Milhares deles morrem. Posteriormente estão lá murmurando, novamente. Serpentes vão lá e matam muitos deles. E assim, cada vez que eles transgrediam a lei, havia a justa retribuição, como diz aqui. Então, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, aí alguns pensam assim, mas agora nós não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Né? Então as coisas são mais light, né? são mais tranquilas, né? Tipo, uma vez salvo, salvo para sempre, né? A gente pode viver agora do jeito que a gente quiser, tá tudo tranquilo, né? Porque Jesus é um salvo-conduto, né? Porque ele levou os meus pecados, então eu não preciso mais preocupar com o problema do pecado, está resolvido, eu posso, né, viver do jeito que eu quiser, que eu estou salvo. Alguns chegam a essa conclusão, que é uma conclusão completamente herética, perversa, diabólica. É um engano de Satanás isso, que o evangelho, que a graça é um salvo-conduto para que possamos pecar à vontade e com tranquilidade de consciência. Nada mais longe da verdade, meus irmãos. Isso aí é a mensagem, como diz aqui em Judas, não o Iscariotes, tá? Esse Judas aqui não é o Iscariotes. Mas Judas diz o seguinte, ó, na carta, aquela carta que vem antes de Apocalipse. Versículo 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Vejam, estavam escritos para esse mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. E negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, ao ouvirmos, meus irmãos, a mensagem do Evangelho, que é uma boa mensagem, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de condenação. Ela é uma mensagem justamente de salvação. Vejam, olha o versículo 3, Hebreus 2, 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, o Evangelho, ele nos anuncia a salvação por meio de Cristo. Mas qual é o problema? Essa mensagem, ela é uma mensagem de salvação. Ou seja, como Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, a mensagem do Evangelho, ela é um perfume, mas também um cheiro de morte. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 em diante. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, ou seja, para os que se perdem, para estes certamente cheiro de morte para a morte. Então, para os que se perdem, o Evangelho sim é uma mensagem de condenação. E mais terrível do que a que era anunciada na lei de Moisés. Mas, para aqueles, ou seja, para os que se salvam, para aqueles cheiros de vida para a vida. Então, para nós que somos salvos, meus irmãos, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de condenação. É uma mensagem de vida, é uma mensagem de salvação. E de uma salvação que ela é muito grande. Ela não é uma mera salvação de uma morte aqui terrena. Imagina alguém que está, né, ali correndo um risco de morte, está se afogando. Tem irmãos aqui que já foram usados. Eu sei que já mais de um irmão que já contou para mim. Eu acho que o Israel, se não me engano, acho que o Maninho também, posso estar enganado, mas o que eu me lembro acho também, de ter ajudado alguém que estava se afogando. Então tem irmãos que já foram usados, né, para salvar alguém da morte, dessa morte terrena. Só que
A salvação que o Senhor nos traz por meio da obra redentora de Cristo, ela não é uma salvação apenas dessa morte, da primeira morte. Ela é uma salvação da segunda morte. É uma salvação da condenação eterna. É uma salvação da miséria eterna. Por isso ela é uma tão grande salvação. Mas agora, se alguém rejeita essa mensagem, se alguém rejeita essa mensagem de salvação, se alguém rejeita Cristo, o Salvador, merece simplesmente a mesma punição que havia na lei de Moisés? A morte por apedrejamento, ou algum outro tipo de punição? Ou a punição ela é bem maior, bem mais grave, por rejeitar a graça do Senhor, por rejeitar o Evangelho do Senhor? Nós já vimos o Senhor Jesus. Olha o que ele anunciou às cidades que o estavam rejeitando. Aqueles que não haviam se arrependido. Mateus capítulo 11, versículo 20 em diante. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. Vejam, onde havia se operado a maior parte dos seus prodígios. O que ele estava lançando em rosto? O fato de, olha só, o não se haverem arrependido. Então o fato daquele povo, que era o povo de Israel, das cidades da Galileia, ali, onde ele, ministrou a maior parte do tempo. Porque o Senhor Jesus ministrou na Judéia, ministrou em Samaria, ministrou em vários locais das terras de Israel. Mas a maior parte do tempo ele ministrou nas cidades da Galileia. E aí ele começa: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor, olha só, haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma, olha quem Jesus está comparando: aos judeus de Cafarnaum, cidade onde ele, várias vezes nós vemos ali nos evangelhos ele operando seus milagres, ele pregando. Olha o que ele está falando aos judeus que moravam em Cafarnaum. Eram judeus, meus irmãos, que moravam em Cafarnaum, que tinham visto ele operando sinais, que tinham ouvido o próprio Cristo anunciando o Evangelho. E olha o que ele diz: e tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu. Por que esse erguida até o céu? Porque o próprio Deus estava morando naquela cidade. Ou seja, aquela cidade, ela estava sendo habitada, a morada de Deus ali naquele contexto. Então por isso, né, é dito assim, Jesus está comparando, né, como se ela tivesse sido, né, ou seja, é Deus quem desceu à terra, mas ele fala para aquela cidade como ela tendo sido erguida até o céu. Tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então olha o que Jesus está falando aqui, que o juízo daqueles que rejeitam a ele e a sua mensagem, o Evangelho, é um juízo pior, meus irmãos, do que aqueles que rejeitavam a lei de Moisés, ou do que aqueles que eram ímpios pecadores, como os sodomitas, que eram homossexuais, que eram, perversos, homens malignos, mas porque não tinham conhecido a mensagem do Evangelho, a condenação dos sodomitas ia ser menor do que a daqueles que conheceram o Evangelho e rejeitaram. Aqueles que rejeitaram essa tão grande salvação. Então, como escaparemos nós? Voltando lá para Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Simplesmente, meus irmãos, se nós não atentarmos, por isso que diz lá no capítulo 2, versículo 1, portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Então, se nós não atentarmos para uma tão grande salvação, a resposta é simples: nós não escaparemos.
Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E quem pode escapar das mãos do Deus vivo? Pode alguém conseguir escapar das mãos do Deus vivo? Aqueles que brincam, né? Aqueles que fazem aquelas brincadeiras assim, né? Ah, eu quero é mesmo ir para o inferno. Lá vou reviver meus amigos, não sei o quê, e beber, e fazer, acontecer e tal. São uns doidos, loucos. A palavra diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ninguém pode escapar das mãos de Deus. Só que é interessante que Deus ele proporcionou para nós um escape. A forma de nós escaparmos da ira vindoura é por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus é aquele que nos livra da ira futura. Então nós não precisamos temer a ira de Deus, desde que nós estejamos confiando em Jesus. Desde que nós creiamos no Filho de Deus, Jesus Cristo. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 e 9. Diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam, nós não precisamos, meus irmãos, temer a ira de Deus, desde que estejamos em Jesus Cristo, desde que confiemos em Jesus Cristo. Porque Jesus é aquele que nos livra da ira vindoura. Aqui diz: Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós cremos em Jesus, se nós amamos a Jesus, nós não precisamos temer a condenação. É o que já foi exposto alguns anos atrás, né? Nós temos no canal gravado a exposição de 1 João. 1 João, lá no capítulo 4, e versículo 17 e 18, diz o seguinte: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual é? Somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então vejam, meus irmãos, por isso que eu disse, nós não precisamos temer a ira, desde que nós estejamos crendo e amando ao Senhor, desde que não nos desviemos do Senhor. Mas agora, aqueles que se desviam, aqueles que apostatam da fé, que naufragam na fé, esses precisam temer. Aqueles que se desviam precisam temer. Por isso que é dito, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque aquele que está de pé, aquele que está firme no Senhor, não precisa temer nada. Mas agora, aquele que se desvia, misericórdia daquele que se desvia. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, anunciada pelo próprio Cristo. E uma vez que ele é apresentado também como superior, como mais excelente do que os anjos, então, se a palavra falada por anjos mereceu a justa retribuição daqueles que transgrediram e desobedeceram, então, quanto mais a palavra que foi anunciada pelo próprio Senhor. A palavra que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E aqui é um ponto, meus irmãos. No culto passado eu disse que essa carta aos Hebreus, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E esse versículo aqui é o principal versículo usado por muitos para tentar contestar a autoria do apóstolo Paulo. Porque ele diz assim, tá vendo? Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E ele diz assim, como assim? Paulo não precisava que alguém tivesse confirmado, né, a palavra para ele.
Pedro, os outros apóstolos e tal, né? Paulo ele recebeu diretamente do Senhor. E aí, então, com base nesse versículo especificamente, muitos contestam, né, que Paulo não teria sido o autor da carta aos Hebreus. Né, porque Paulo não precisava que tivesse, né, outros confirmado a mensagem para ele. Principalmente por quê? Porque é o que Paulo fala em Gálatas, né? Gálatas capítulo 1, versículo 11 em diante. De fato, Paulo diz o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. E aí alguns, né, com base nisso, né, no que Paulo fala aqui aos Gálatas, dizem, então, ó, tá vendo, Paulo ele diz que não recebeu de homem algum e tal, que ele não consultou carne e sangue, então, né, não pode ter sido Paulo, porque lá ele diz que foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Mas, por mais que, ok, Paulo não recebeu o evangelho de homem algum. De fato, ele recebeu por revelação do Senhor. O Senhor apareceu para ele, ensinou a ele aquilo que ele precisava transmitir a outros e tal. Ok, isso é uma verdade. Mas, isso exclui, então, que Paulo nunca teve nenhum tipo de confirmação externa de outros. Ele não acabou de dizer aqui em Gálatas, depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias? Será que nesses 15 dias que ele estava ali com Pedro, Pedro de maneira nenhuma confirmou nada? Vejam que transmitir é diferente de confirmar. Receber, né, de primeira mão do Senhor, isso não exclui que Paulo não tenha recebido nenhum tipo de confirmação externa e posterior. Quando ele está aqui com Pedro 15 dias, obviamente que ele estar em contato com o apóstolo Pedro, ele recebeu alguma confirmação de Pedro. Porque confirmar aquilo que ele já tinha recebido do Senhor não significa que ele recebeu de primeira mão de Pedro, mas sim que Pedro apenas estava confirmando. Realmente, aquilo tudo que tu está ensinando e tal, né, que o Senhor Jesus te revelou, é isso mesmo. É a mesma mensagem que nós temos anunciado. Então, quando ele fala ali, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, ele não está dizendo que ele recebeu tudo de primeira mão e tal, né, dos outros, e exclui o fato de ele ter recebido diretamente do Senhor. Uma coisa não está em contradição com a outra. E mais ainda, né, de maneira mais ampla até, ele fala em Gálatas capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Vejam, justamente o objetivo de Paulo ter ido lá era o quê? Para receber uma confirmação. Se o evangelho que ele estava pregando estava tudo, né, no mesmo padrão dos demais, ou se justamente ele dizia, para que não tivesse, olha só, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Isso significa o quê? Que ele foi lá para confirmar a mensagem. Mas significa que quando ele foi lá, ele recebeu coisas novas? Não necessariamente. Tanto é que ele diz ali, na sequência, versículo 5 em diante, aos quais nem ainda, 6, versículo 6, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada,
deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, ele disse aqui que eles acrescentaram alguma coisa à mensagem dele? Não. Aquilo que ele tinha recebido diretamente do Senhor era o suficiente. Mas, uma vez que ele foi lá com esse objetivo, de saber, né, que se de alguma maneira ele não tivesse corrido, né, não corresse, não tivesse corrido em vão, significa que ele foi sim lá para confirmar se a mensagem estava equivalente. E ele recebeu a confirmação de que sim, estava tudo certo. Não foi nada acrescentado, mas não significa que não houve nenhum tipo de confirmação. E outra coisa além. Aqueles que tinham tido contato com o Senhor e que estavam lá anunciando a mensagem e operando sinais, maravilhas, Paulo não teve contato com estes antes mesmo de ele se converter? Estevão não era um homem que pregava o evangelho e que operava sinais e maravilhas? Paulo não teve contato com Estevão? Ele não estava lá no dia que Estevão estava sendo apedrejado, guardando as vestes daqueles que o mataram e consentindo na morte de Estevão? Então Paulo teve contato. Não significa que ele recebeu no sentido assim, Estevão pregou e ele se converteu pela pregação de Estevão. Não. Ele foi se converter pela ação direta do Senhor, se manifestando numa visão a ele no caminho para Damasco. Ok? Mas ele já tinha tido, sim, um contato anterior com a mensagem do Evangelho, só que o que acontece? Naquele tempo ele era resistente a essa mensagem. Inclusive de alguém que operava sinais e maravilhas, Estevão. E mais, lembra que semana passada eu comentei sobre Pedro? Que Pedro, quando ele escreve as cartas, ele escreve, olha só, a primeira carta ele direciona para quem? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vê, estrangeiros. Ele não está falando aqui de gentios. Ele está falando dos judeus dispersos. Estrangeiros dispersos, ou seja, os gentios eram naturais daquelas terras. Se ele estivesse falando de gentios, ele não poderia falar estrangeiros dispersos. Então, quando ele escreve do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ele está escrevendo a judeus, a hebreus que estavam naquelas terras. Quando ele escreve a segunda carta, ele escreve para os mesmos. Para os mesmos hebreus dispersos na Ásia, Capadócia, Bitínia, Galácia e tal. Ele escreve para os mesmos. E olha como é que ele diz. Eu estou só relembrando aquilo que eu já li na semana passada, tá? 2 Pedro, capítulo 3. Amados, versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Vê, esta segunda carta, porque ele já tinha escrito a primeira, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Só que, veja, então Pedro escreve 2 cartas aos hebreus dispersos, lá na Capadócia, na Ásia, Bitínia, Galácia, Ponto. Só que, olha o que ele diz um pouco mais adiante. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 em diante. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Opa! Conforme o amado irmão Paulo vos escreveu, mas vos escreveu quem? Aos hebreus, dispersos na Capadócia, Ásia, Bitínia. Tá, mas qual é a carta de Paulo que foi escrita a eles? Romanos foi escrita para esse povo? Não. 1 e 2 Coríntios? Não. Gálatas? Alguém pode dizer assim, Gálatas, né? Porque, de fato, né, Pedro também diz, né, aos da Galácia. Mas veja que a carta aos Gálatas, ela foi escrita para hebreus ou para gentios que estavam sendo convencidos a se circuncidarem? Ela foi escrita para gentios, não para hebreus. Óbvio, ela vai servir também para hebreus? Vai, mas o alvo primário eram os gentios convertidos das igrejas da Galácia. Da mesma forma como a carta de 1 e 2 Pedro e a carta aos hebreus. Ela foi escrita primariamente aos hebreus, mas vai servir a nós gentios também. Então, voltando, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Vamos seguir na sequência. Efésios.
Não é essa, não pode ser essa carta que Pedro está se referindo aqui. Filipenses, também não. 1ª e 2ª Tessalonicenses, também não. Colossenses, também não. E agora, sobre qual carta? Sobre os pastorais. E aí, e qual é a outra carta que Paulo escreveu, especialmente aos hebreus, aos da dispersão? Olha, nós temos uma carta escrita aos hebreus. Essa aqui, a carta aos hebreus. Então ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Porque senão nós teríamos uma carta. Pensa, meus irmãos, se Hebreus não foi escrita por Paulo, então nós teríamos uma carta escrita por Paulo a hebreus da dispersão, que não estaria fazendo parte aqui do cânon. Mas Pedro estava considerando ela como escritura. Porque olha só o que Pedro diz. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Sabedoria que foi dada por quem? Pelo próprio Deus. Falando disto como em todas as suas epístolas, ou seja, assim como ele tratou, né, naquela carta, que é a carta aos hebreus, ele também tratou em todas as outras epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então Pedro estava considerando todas essas cartas, todas essas epístolas de Paulo como escritura. E se essa carta escrita aos mesmos destinatários a quem Pedro escreve, ela teria se perdido, então nós teríamos um livro, uma carta da escritura perdida. Isso faz sentido? Isso coloca em xeque, meus irmãos, a veracidade de toda a Bíblia. Porque daí Deus não teria sido poderoso o suficiente para preservar um dos livros que ele havia inspirado. E se ele não foi poderoso para preservar um deles, como é que a gente tem certeza que ele foi poderoso para preservar os outros 66? Então olha o quão grave é, sabe, essa questão de colocar em dúvida, assim, sabe, que alguma coisa que Deus inspirou pudesse ter se perdido. Não, nada do que Deus inspirou se perdeu, meus irmãos. Nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nenhuma letra, nada. Tudo Deus preservou. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor não passará. Voltando agora ali para Hebreus, capítulo 2. Então, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, como nós já vimos, Paulo não tem problema de ele ter falado isso. Né? E mais uma, só para deixar também uma prova bem clara, né, de como realmente Paulo, ele recebeu sim confirmações da mensagem que ele estava anunciando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 em diante. Olha o que ele diz. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ok, até aqui nós podemos dizer, ele recebeu do Senhor. Tá? Não significa que quando ele diz recebi, né, quando ele diz, primeiramente vos entreguei o que também recebi, isso não significa que ele tenha recebido do apóstolo Pedro, de Barnabé ou de algum outro. Não, ele pode aqui sim estar falando, recebi do Senhor. Assim como ele já falou lá em Gálatas. Mas o que vem na sequência, especialmente no que tange a ressurreição, são confirmações que ele recebeu dos demais irmãos. Seja Pedro, seja Tiago, seja os demais irmãos. Porque vejam, olha o que ele diz aqui. Versículo 5 em diante. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. E por derradeiro, aliás, 7, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Isso aqui, meus irmãos, foi o Senhor que revelou a ele, ou mais provavelmente são confirmações que ele recebeu tendo contato com todos esses irmãos e apóstolos? É mais provável que ele recebeu essas confirmações tendo contato com esses irmãos e apóstolos.
O que coincide muito bem com o que ele diz aqui. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então Deus foi confirmando essa mensagem, meus irmãos. De várias formas. É tão tremendo como nós vemos, né, no final do Evangelho de Marcos, quando Jesus dá a ordem para que o Evangelho seja anunciado a todo mundo. Como diz aqui, ó, Marcos 16, versículo 15 em diante. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí, versículo 19 e 20, Marcos 16, versículo 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Que é aquilo que nós temos visto aqui em Hebreus, né? Essa mensagem de Cristo está exaltado à destra do Pai. E aí diz assim, o versículo 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Eles foram pregando e Deus foi confirmando a palavra com sinais. Em Atos dos Apóstolos, a mesma coisa. Nós vemos aqui, ó, capítulo 2, Pentecostes, o Senhor derramando o Espírito Santo, concedendo dons de línguas, profecia e tantos outros dons. Posteriormente, nós vemos ali, mais adiante, capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então nós vemos, sabe, que muitas vezes Deus ia confirmando a mensagem com os sinais que se seguiam. Então, testificando também, voltando lá para Hebreus 2,4, né, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Essa é uma outra confirmação da mensagem do Evangelho. E que Deus esteja também confirmando no nosso meio a pregação do Evangelho por meio de sinais, milagres, maravilhas, dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque muitos, meus irmãos, por sua incredulidade, creem que isso cessou. Que esse tempo dos milagres, maravilhas, sinais e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, muitos creem que isso cessou. Mas não, meus irmãos, isso não cessou. Óbvio, na vida daqueles que permanecem incrédulos, é óbvio que vai cessar. Mas para aqueles que creem, não. Aqueles que creem que Deus é poderoso, assim como naquele tempo, operar sinais, maravilhas, distribuir dons, para estes não cessou, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 12. Olha só, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E mais adiante aqui, ó, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Assim como é dito aqui, meus irmãos, em Hebreus, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, ou seja, é como Ele quer. É conforme a vontade do Senhor. O Espírito Santo, Ele, é conforme Ele quer. Ele distribui os dons a cada um. Versículo 5. Hebreus capítulo 2, versículo 5. Porque não foi a anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Foi falado aqui muito dos anjos, né, no capítulo 1. Foi dito inclusive
né, no capítulo 2, versículo 2, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Tal. Mas agora é dito no versículo 5 que porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Que mundo futuro é esse? É o mesmo que Pedro fala na sua segunda carta. Olha aqui, 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 13. Diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. É esses novos céus e nova terra, em que habita a justiça, este é o mundo que está sendo tratado aqui. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo de que falamos. Não foi aos anjos. Então a quem Deus sujeitou o mundo que está sendo tratado aqui? Primeiramente, a Jesus Cristo. E, juntamente com ele, Deus sujeitou o mundo de que está sendo tratado aqui a nós, meus irmãos. Aos filhos de Deus, aqueles que são os herdeiros juntamente com Jesus Cristo. Não foi aos anjos que ele sujeitou, mas a Cristo e a nós, que somos co-herdeiros de Cristo. Vamos ver aqui alguns textos. Primeiramente, relembrando aquilo que eu já falei semana passada sobre questão de herança, né? Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos irmãos de Jesus Cristo. Ele é o primogênito e nós somos os seus irmãos. Segundo, em Romanos capítulo 8 ainda, versículo 17. Aliás, versículo 16. 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo com ele, padecemos para que também com ele sejamos glorificados. Então vejam que para que alcancemos a glória com o Senhor Jesus, faz parte dessa caminhada, desse processo, até chegarmos lá, o sofrermos com o Senhor Jesus. Então não achem, meus irmãos, que a nossa vida, né, aqui nessa terra, até a vinda do Senhor Jesus, ou até a nossa morte, vai ser um mar de rosa sem nenhum tipo de sofrimento. O próprio apóstolo Paulo, quando estava ali com aquele espinho na carne, e orou 3 vezes para que ele afastasse dele, o que o Senhor revela a ele? O que o Senhor fala a ele? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a fraqueza ali não é a fraqueza no sentido de o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é a fraqueza da carne, mesmo que você está falando ali. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza ali são todas as lutas, sofrimentos, tudo aquilo que nós sofremos por amor do Senhor. As dificuldades que nós temos, as enfermidades, todas as perseguições, tudo isso, meus irmãos, são as fraquezas de que está sendo falado ali. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E tudo aquilo que nós sofremos por amor de Cristo e do Evangelho está redundando para nós um peso eterno de glória. Por isso que é dito que se é certo com ele, padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha o 18, Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Falando mais agora sobre esse mundo futuro. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Versículo 13 em diante. Diz assim, ó, e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Quem é esse? É Jesus Cristo. Aí diz assim, ó, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará,
e o seu reino tal que não será destruído. Então vejam, tudo, o domínio eterno é dado a Jesus Cristo. Mas é somente a Ele ou a nós também? A nós também. Porque olha o que é dito também em Daniel capítulo 7, mas agora um pouco mais adiante. Versículo 18. Olha só, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Então o mundo, os novos céus e nova terra, do qual falamos, foi sujeitado aos anjos ou a Jesus Cristo e a nós? A Jesus Cristo e a nós, meus irmãos. Versículo 22 ainda. Aliás, versículo 21 e 22, ó, Daniel 7, versículo 21 e 22. E eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Está falando aqui do anticristo, aquele que vai ser julgado na vinda do Senhor Jesus. Mas aí diz, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, que é o que vai acontecer desde o milênio e por toda a eternidade. Vamos agora ali para Apocalipse, meus irmãos. Ler alguns textos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com varas de ferro as regerá e serão quebradas, como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Vejam, isso é prometido a nós, meus irmãos. Juntamente estaremos reinando, governando com Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vejam, meus irmãos, o Senhor está prometendo isso a nós. Quem somos nós? Mas a questão não é nós, é o Senhor. Foi o Senhor quem falou, foi o Senhor quem prometeu. Então quem somos nós também para recusarmos? Se o Senhor, por sua graça, quer nos estender promessas tão grandiosas, quem somos nós para recusar? Importa que nós, vigiemos e sejamos diligentes em atentar para toda a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Quem é que vai reinar sobre a terra? Os anjos? Não! Nós, juntamente com Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Mas é só durante os 1000 anos que nós vamos reinar? Ou vai ser por toda a eternidade também? Por toda a eternidade também. Nós já vimos lá em Daniel que o reino é eterno. E nós vimos também aqui em Apocalipse, agora no capítulo 22, que diz o seguinte, versículo 3 ao 5. Apocalipse 22, versículo 3 ao 5. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus os ilumina. E reinarão para todo o sempre. Reinarão para todo sempre, meus irmãos. Nós fomos constituídos em Jesus Cristo como reis e sacerdotes. Não é apenas pelo período do milênio. É para todo sempre, meus irmãos. Para todo sempre nós reinaremos juntamente com o Senhor. Então, voltando aqui em Hebreus, nós poderíamos abrir vários outros textos aqui. E afinal tem mais um ainda que eu quero abrir, que é Efésios. Efésios capítulo 1. Olha só. Fala aqui do poder de Deus, no capítulo 1, versículo 20.
que o Pai manifestou em Cristo. Diz assim, então, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Novamente, né, essa realidade, essa verdade está sendo, né, tão exaltada aqui em Hebreus, de Cristo ter sido elevado à destra do Pai. Aí diz assim, ó, versículo 21, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, não só neste presente mundo, mas também no mundo por vir. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Todas as coisas foram sujeitas debaixo dos pés de Cristo. E sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Cristo, ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, a igreja está sendo comparada aqui como sendo o seu corpo. Então, a igreja ela é as mãos de Cristo, os braços de Cristo, as pernas, o tronco e inclusive os pés. Então, se todas as coisas foram constituídas abaixo dos pés de Cristo, e a igreja é o corpo, que é dos pés para cima, então significa que todas as coisas também foram colocadas debaixo da igreja. É óbvio que se exclui o próprio cabeça, que é Cristo. Ele está acima da igreja. Mas vejam que a igreja, juntamente com Cristo, ela está colocada acima de todos os principados e potestades, poderes e tudo mais. Que é o que também é revelado aqui em Efésios capítulo 2. No versículo 6 em diante, ó. E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós, a igreja do Senhor, ele prometeu que nós iríamos nos assentar no seu trono, juntamente com ele. Acima de todo principado, potestade, poder, anjos e tudo mais. Nós merecemos isso, meus irmãos? Não. Mas tudo isso é pela graça do Senhor. O Senhor quis assim. E quem somos nós para rejeitarmos? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre a obra de tuas mãos. Vejam, meus irmãos, aqui está citando um salmo. É o Salmo 8. Vamos abrir ali o Salmo 8. Salmo 8 diz assim, ó. Entendemos o contexto desse salmo, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então, meus irmãos, num primeiro momento, de quem está falando isso aqui? Está falando do homem. Desde Adão e toda a sua descendência. Porque esse foi o plano original de Deus. Vejam lá em Gênesis capítulo 1. Olha só, Gênesis 1, versículo 26 em diante. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus deu o domínio de toda a criação a quem? Ao homem. Mas aí a gente pergunta, que é o homem?
Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Por mais que o Salmo está no primeiro momento falando do homem, desde Adão e toda a sua descendência, que é a quem Deus deu o domínio da sua criação, mas o homem pecou, o homem caiu. E como diz lá em Romanos, capítulo 3, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E por isso o homem precisa ser redimido em Cristo Jesus. E Jesus justamente, ele encarna, ele, o Filho de Deus, assume a natureza humana para que os filhos, para que nós possamos novamente, né, nós que havíamos sido feitos, né, filhos de Deus na criação, mas que perdemos esse status de filiação, né, destituídos fomos da glória de Deus. Mas Cristo novamente nos traz a essa posição de filhos por meio da redenção. Ele nos traz novamente para essa posição de glória. E que, na verdade, é uma glória maior, é superior à que havia antes, na criação inicial. Ela é maior, meus irmãos. Aí nós vemos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre a obra de tuas mãos. E Jesus, meus irmãos, uma vez que ele vem, ele assume a natureza humana. E ele morre debaixo da lei, levando sobre si os pecados que havia debaixo do primeiro testamento, do Velho Testamento. Os pecados que havia debaixo da lei. Justamente para nos redimir, meus irmãos. E nos elevar novamente à posição de glória. Que é o que o texto vai dizer, olha só. Versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Isso, primeiramente, a Cristo. Mas, juntamente com Cristo, também a nós. Porque, como eu já li ali em Efésios, né, isso se aplica primeiramente a Cristo, principalmente a Cristo, mas juntamente com Ele, os redimidos estão unidos a Ele nisso. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, versículo 8, tá? Nada deixou que lhe não esteja sujeito. E nós já vimos, tudo, principados, potestades, tudo, tanto neste século como no porvir, tudo está sujeito a Cristo. Nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas, agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. De fato, no tempo presente, o que nós vemos? Quanta rebeldia ainda contra o Senhor Jesus nós vemos. Nós vemos ainda Satanás agindo. Nós vemos os homens rebeldes contra Deus. Por isso é dito que ainda, né, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Porém, lembra do que já foi dito lá no capítulo 1, versículo 13? A qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Ou seja, vai chegar o momento onde todos serão sujeitos debaixo dos pés de Cristo, onde isso vai ser algo visível a todos. Isso vai ser quando, meus irmãos? Na segunda vinda de Cristo. Quando o Senhor Jesus voltar, todos os reinos deste mundo serão os reinos de Cristo. Todos serão sujeitos debaixo dos pés de Cristo. E, inclusive, como diz lá em Romanos, o Senhor Jesus esmagará também debaixo dos nossos pés a Satanás. Porque nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Debaixo de cujos pés tudo estará debaixo. Ou seja, tanto debaixo dos pés de Cristo, como debaixo dos pés da igreja, que é o seu corpo. Vemos, porém, coroado
Aliás, agora ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Vemos, porém, isso como, meus irmãos? Visivelmente? Ou é vemos com os olhos da fé? É vemos com os olhos da fé, meus irmãos. Pela fé, nós, versículo 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então ele, meus irmãos, que se humilhou ao se fazer como nós, como um de nós, um homem. Ele que assumiu a natureza humana, meus irmãos. Ele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Por que ele precisou se fazer homem, meus irmãos? Para que ele pudesse morrer. Porque em sua natureza divina ele poderia morrer, meus irmãos. Ele é Deus, ele é imortal. Justamente, meus irmãos, se há uma coisa que é impossível acontecer a Deus, é o quê? Morrer. Porque ele é o único que possui a imortalidade. Isso é aquilo que o distingue das criaturas. O ser imortal. Uma das coisas que o diferencia das suas criaturas é o fato de que ele é aquele que unicamente possui a imortalidade. Então, como é que o Deus que possui unicamente ele a imortalidade poderia morrer? Somente assumindo a natureza humana. Por isso que ele precisou assumir a natureza humana e se fazer, como diz aqui, aquele que fora feito um pouco menor do que os anjos, assim como nós todos, os homens, são um pouco menores do que os anjos. Nós todos somos maiores que as demais criaturas aqui da Terra, mas em relação aos anjos somos menores. Os anjos são maiores do que nós em força e poder. Mas Jesus, olha que coisa tremenda, ele se humilhou e se fez por um pouco menor do que os anjos. Porque ele assume a natureza humana, que é menor do que os anjos. Mas aí, para quê? Para que ele pudesse morrer por causa da paixão da morte. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. E morresse em nosso lugar. Esse por todos, meus irmãos, é em substituição a nós. É como uma propiciação por todos nós. Como é dito aqui em João capítulo 1. Perdão, João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Jesus Cristo morreu por nós, meus irmãos. Aí diz assim o versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Convinha que, quando diz assim, quem é aquele que, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe? É Deus. Tá? E aqui é óbvio que inclui quem? Inclui aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nesse contexto aqui, está falando mais propriamente da pessoa do Pai. Por mais que sim, está incluído aqui o Filho e o Espírito Santo, mas diz assim, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, né, trazendo muitos filhos à glória, consagraste pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, está falando de uma atitude de um para com o outro. Então, de um para com aquele que no fim é dito, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Quem é o príncipe da nossa salvação? O Filho. Então, aquele que está agindo é quem? O Pai. Por isso, mais propriamente, quando diz assim, aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, neste contexto especificamente, por mais que esses mesmos verbos, por mais que o Filho também é aquele para quem são todas as coisas, por mais que o Filho também é aquele que mediante quem tudo existe, mas neste contexto, mais uma vez eu repito, está falando aqui do Pai. O Pai é aquele. Então, convinha ao Pai. Né? Convinha ao Pai que é aquele por quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe. Convinha, então, ao Pai que, trazendo muitos filhos à glória, então o Pai, ele querendo, então, trazer muitos filhos à glória, veja que não são poucos filhos,
São muitos filhos que são trazidos à glória, assim como nós vemos lá em Romanos, capítulo 8. Eu vou ler novamente esse texto, porque ele é muito tremendo. Olha só, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Quem é aqui que está falando? É o Pai. O Pai dantes conheceu, o Pai também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Quem é o seu Filho? Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os mesmos muitos irmãos que é dito aqui, né, que o Pai, então, trazendo muitos filhos à glória. A glória a qual nós todos havíamos sido destituídos. Porque todos pecaram, portanto, foram destituídos da glória de Deus. Mas agora Jesus é enviado e assume a natureza humana e morre por nós. E dessa forma, por meio do seu sacrifício, por meio da redenção efetuada por ele, por Jesus Cristo, nós, os filhos de Deus, podemos novamente ser levados à glória. Trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Jesus, ele foi, então aqui é dito aqui que ele foi consagrado pelas aflições. Era necessário que ele padecesse aflições. E Jesus mesmo diz isso por 2 vezes lá em Lucas. Abram comigo, ou aliás, quem quiser abrir, Lucas, capítulo 24. Versículo 25 e 26. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha isso. Convinha que o Cristo padecesse. E então entrasse na sua glória. Olha o que ele diz mais adiante. Versículo 44. Lucas 24, 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo, o quê? Padecesse. Ou seja, sofresse, fosse afligido. Convinha. Sim, está escrito assim, convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Voltando agora lá para Hebreus. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha o quê? Que o Pai consagrasse pelas aflições o príncipe da nossa salvação. Isso era conveniente, meus irmãos. Desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, isso foi estabelecido dessa forma. Que nós seríamos redimidos pelo derramamento do sangue de Jesus. Que o Filho precisaria padecer, sofrer por nós. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Por isso convinha que ele fosse consagrado, aperfeiçoado pelas aflições, príncipe da nossa salvação. Versículo 11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Olha só, assim o que santifica. Quem é o que nos santifica? Jesus Cristo. Jesus, ele é o que nos santifica, por meio do seu sacrifício, por meio do seu exemplo, sabe, por meio de tudo, de toda a sua vida, sua obra. Ele é aquele que nos santifica. Porque assim, o que santifica, Jesus Cristo, como os que são santificados, nós, todos os que cremos, são todos de um. E aqui de um, meus irmãos, é interessante porque isso aqui tem uma dupla aplicação.
primeiramente de quem? Do Pai. Jesus, o Filho unigênito do Pai. E nós, por meio da fé em Jesus Cristo, somos feitos filhos de Deus. Mas é interessante que isso aqui também se aplica num outro aspecto, a nossa natureza humana, a qual Jesus assumiu. Todos vieram de um, Adão. E Jesus vem e se faz um de nós, assume a nossa natureza e se faz um conosco. Então vejam que nos dois aspectos é de um. Jesus como Filho de Deus e tornando a cada um de nós pela fé filhos de Deus, mas ele assume a natureza humana, se faz como um de nós, que somos todos descendentes de Adão. Então são todos de um. Assim que santifica como os que são santificados são todos de um. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Ou seja, ele se fez como um de nós, então ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Versículo 12, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso aqui ele está citando um salmo, meus irmãos, é o Salmo 22. E eu queria abrir esse Salmo 22. Porque esse salmo ele é magnífico, é um salmo tremendo. Este salmo, meus irmãos, é o salmo que Jesus citou quando estava na cruz. Porque é o salmo que descreve o momento da crucificação. Olha como começa o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? E na sequência, meus irmãos, este, quem sabe, seja o salmo que de maneira mais detalhada descreve os sofrimentos de Cristo na cruz. É o salmo que de maneira mais detalhada descreve como o príncipe da nossa salvação foi consagrado por suas aflições, por seus sofrimentos. Só que olha o que diz mais para o final do salmo. No versículo 22. Depois que... Mas olha só lendo um pouquinho antes, o versículo 20. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens. Esse livramento, o Pai concedeu ao Filho quando o ressuscita. E uma vez Jesus ressuscitado, e sendo livre da morte, por meio da ressurreição, quando o Pai o ressuscita, o que diz na sequência? Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Louvar-te-ei no meio da eclesia. No meio da igreja. E aqui nós vemos, o termo congregação no Antigo Testamento, que esse termo vai aparecer centenas de vezes, meus irmãos, no Antigo Testamento. Esse mesmo termo congregação aqui, de Salmos 22, então declarei o teu nome, meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação, é o termo que ele aparece várias e várias vezes. Mais vezes ele aparece no Antigo Testamento do que no Novo. E é engraçado que muitos não enxergam a igreja no Velho Testamento. Só que a igreja está presente, meus irmãos, no Velho Testamento. Também. Porque a igreja é o povo de Deus. A igreja é a reunião de todos os redimidos por meio da fé no Messias. Abraão cria no Messias. Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros criam no Messias? Sim, meus irmãos, todos eles criam no Messias, no Cristo. Por isso eles foram também salvos, como nós, pela fé no Evangelho. Mesmo que o Evangelho tenha sido revelado em sua plenitude por meio do Filho, quando o Filho se encarnou e veio e ofereceu o seu corpo em sacrifício, e posteriormente os apóstolos e profetas ali são movidos pelo Espírito Santo para completar essa revelação sobre a obra e vida do Filho. Mas desde Gênesis, desde o Éden, o Evangelho já está sendo revelado.
quando é dito que a semente da mulher seria aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente. É onde nós vemos aqui, ó, eu vou tratar mais na semana que vem, né, sobre isso aqui, ó, mas quando diz aqui, ó, versículo 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o império da morte, isto é, o diabo. Aqui é a semente esmagando a cabeça da serpente, que já havia sido anunciada lá no Éden. Ou seja, o evangelho já havia sido anunciado no Éden. Por mais que era ainda, né, de maneira mais reduzida. No progresso da revelação ainda estava, né, no início. Mas nós não podemos dizer que já não era o evangelho. Sim, era o evangelho. Quando Deus também anunciou o evangelho a Abraão. Ele vai anunciando o evangelho ao longo das Escrituras. O que nós temos no Novo Testamento, o que nós temos em Cristo, é o evangelho em sua plenitude, em sua completude, sendo nos anunciado. Então, dizendo, anunciarei o teu nome, meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança. Ou seja, Jesus, como homem, ele também precisou confiar no Pai. Por isso ele diz, porém nele a minha confiança. Assim como ele estava ali, orando, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus age dessa forma, ele está agindo em plena confiança na vontade do Pai. Por isso ele diz, porém nele a minha confiança. Isso aqui são palavras de Cristo para com o Pai. Do Filho para com o Pai, dizendo, né, outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. São palavras aqui lá do profeta Isaías, que se cumprem em Cristo. E que coisa tremenda, nós somos chamados aqui por Cristo de filhos. Então nós somos filhos do Pai? Somos. Constantemente, várias vezes, dezenas de vezes, nós somos chamados de filhos de Deus, né, no sentido de sermos filhos do Pai. Mas essa relação de filiação, ela também é com Jesus Cristo, com o Filho. Que coisa tremenda, meus irmãos. O nosso relacionamento com Cristo, ele é definido de várias formas na Escritura. Hoje mesmo nós estamos aqui, ó, nós não vemos sendo referidos como irmãos? Sim, como irmãos de Cristo. A igreja também tem um relacionamento de noiva para com Cristo, de esposa para com Cristo, de servos para com o seu Senhor, de discípulos para com o seu mestre. E é interessante que essa passagem aqui de Isaías, vamos abrir só esse texto aqui, é o último dessa noite. Porque é interessante que aqui em Isaías vai mencionar a questão de discípulos. Olha só, é Isaías, capítulo 8, versículos 16 ao 18. Isaías 8, versículos 16 ao 18. Diz assim, ó, liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Olha que coisa tremenda. Jesus está falando de quem aqui, então? Dos seus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor? Amém? Liga o testemunho, sela a lei. Então que a lei de Deus esteja selada, né, escrita em nossos corações, pelo Espírito Santo. Nós somos discípulos do Senhor. Versículo 17. E esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. 18. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no monte de Sião. Então essa profecia se cumpre em Cristo. Nós somos os filhos que fomos dados a Ele pelo Pai. E que nós possamos, meus irmãos, recorrer a Cristo, baseados em todos esses aspectos do nosso relacionamento com Ele, como discípulos ao seu Mestre, como servos ao seu Senhor, como irmãos, né, àquele que é o primogênito, o irmão mais velho, mas também, meus irmãos, como filhos a um Pai. Que nós não venhamos a abrir mão de nenhuma das formas como a Escritura apresenta nosso relacionamento com Cristo,
mas que venhamos a estar cada vez mais apegados a Ele, cada vez mais unidos a Cristo, cada vez mais dependentes de Cristo. Amém, meus irmãos? Então eu quero concluir aqui essa noite, chamar o diácono André. Semana que vem nós damos continuidade, né, do versículo 14 em diante.